pessoal, tudo bom? Então, na aula passada nós vimos como resolver a equação de terceiro grau. Nós vamos dar uma estudada hoje no método para resolver uma equação de quarto grau, né? É o método desenvolvido por Ferrari. Então, supõe dado um polinômio de quarto grau, de novo, eu vou pegar o coeficiente do x quadrado, x a quarta igual a 1, eu vou chamar de A o coeficiente x3, mas o B o coeficiente x2, o C o coeficiente de x e o D o coeficiente constante. Para encontrar essas raízes, nós devemos fazer uma mudança de variável, chama x igual a y mais t, igual à ideia de Cartano e Tartaglia fizeram para a equação de terceiro grau, e determinar o valor de t que anule o coeficiente de grau 3 agora. E obter, então, um polinômio dessa forma. Né? Polinômio na nova variável y, em que o coeficiente de grau 3 é zero, e não aparece o y ao cubo aqui, tá bem? Então, seria o polinômio y à quarta mais py quadrado mais qy mais r. Para fazer isso, é só efetuar as contas, que nem nós fizemos na aula passada, a gente vai acabar achando que o valor de t que eu tenho que acrescer à variável x é igual a menos a sobre 4. Lembra, no polinômio de grau 3 era menos a sobre 3, e aqui menos a sobre 4. A equação r de y igual a y à quarta mais py quadrado mais q de y mais r, nós obtemos a seguinte expressão, olha. Pega o q vezes y e passa para o lado de lá. Então eu vou ter y à quarta mais py quadrado mais r igual a menos q vezes y. Agora eu vou procurar dois valores alfa e beta reais, ok? Tal que esse polinômio do lado de cá, eu coloquei aqui o alfa somando o p dentro do y quadrado aqui, né, com um novo coeficiente, modificando o coeficiente de ordem 2, e o beta na parte linear, e um novo polinômio que eu criei do lado de cá, eu só tinha QY, então vai ficar um alfa y2 mais beta. Eu quero que esses dois polinômios que fiquem iguais e sejam quadrados perfeitos. Ou seja, por exemplo, o primeiro eu consigo escrever como uma biquadrada. Algo do tipo assim, x ao quadrado menos alguma coisa, tudo elevado ao quadrado. E o segundo, eu quero escrever como sendo um quadrado perfeito, ou seja, y menos algum valor, tudo elevado ao quadrado. Eu só consigo isso, que os dois sejam quadrados perfeitos, se os discriminantes forem simultaneamente nulo. Aqui era uma biquadrada, então o discriminante tem que ser zero e aqui o discriminante tem que ser zero. Que discriminante? Da equação de segundo grau que eu vou trabalhar na hora que eu transformei isso aqui em quadrados perfeitos. Né? Vocês lembram? Se você tem uma equação do tipo x menos a ao quadrado, ou seja, um quadrado perfeito, ela só tem uma raiz. Se ela só tem uma raiz, o delta é zero. Isso seria uma equação de grau 2. Uma biquadrada, quando ela só tem uma raiz, né, uma raiz que eu digo para a variável nova, que a gente faz y igual a x quadrado para resolver, você transforma ela numa coisa desse tipo, x2 menos a ao quadrado. Para só ter uma raiz, o discriminante dessa nova, a variável agora é x2, né? x2, x4, né? O delta tem que ser zero. Então, para que eu tenha isso, os dois discriminantes aqui devem ser zero. Então, vamos calcular esses discriminantes, olha. O discriminante da primeira equação é p mais q ao quadrado menos 4r mais beta. Isso eu quero que seja zero. E o discriminante da segunda também, olha. q2 menos 4 alfa beta igual a zero. Da onde eu tiro que o valor do beta pode ser escrito como q quadrado sobre 4 alfa. Ou seja, eu tiro beta em função do alfa. Vou fazer o que agora? Vou pegar esse valor de beta e jogar na primeira equação, para tentar eliminar uma das variáveis que eu tenho, o alfa e o beta. Então, substituindo o beta na primeira equação, a gente vai ter essa expressão toda aqui, olha. Olha, veja lá, onde tinha o beta, passa a aparecer q quadrado mais 4 alfa. Desenvolvendo um pouquinho mais essa expressão, eu vou chegar nesse polinômio de terceiro grau, olha. Alfa 3 mais 2p alfa quadrado mais p quadrado menos 4r alfa menos q2 igual a zero. É um polinômio de terceiro grau. Se ele é um polinômio de terceiro grau, eu posso encontrar as raízes alfa desse polinômio usando exatamente o método de Cartano,
Tartágrada que a gente viu na aula passada. Então, vou usar aquele método que a gente viu na aula passada para resolver esse polinômio de terceiro grau na variável y agora. Também não é a variável original. Encontrando o valor de beta pela relação. Quando eu encontro os alfas, para cada alfa que eu encontrar uma solução, portanto eu teria 3, talvez, né? Porque eu tenho um polinômio de grau 3 soluções para alfa. Para cada alfa eu encontro um valor de beta, que vai fazer com que aqueles dois polinômios iniciais se tornem quadrados perfeitos. Assim nós temos dois quadrados, então, perfeitos. Suponho que eu encontrei o alfa e encontrei os betas. Isso aqui é um quadrado perfeito, isso aqui é um quadrado perfeito. Então eu posso ter a raiz quadrada dos dois lados. Então, extraindo a raiz quadrada, a gente obtém que a raiz quadrada desse polinômio vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada daquele polinômio. Que são duas equações do segundo grau. Resolvendo essas duas equações, nós obtemos as raízes do R de y. Então tem algumas coisas aqui para a gente ver. No exemplo eu vou chamar a atenção. Eu tinha lá 3 soluções possíveis para alfa, para cada alfa eu tenho um beta, para cada par alfa e beta eu tenho uma equação daquela quadrada perfeita, cada equações daquele tipo de dois quadrados perfeitos eu tenho duas soluções, duas equações de segundo grau, essas me dão 4 soluções. Quantas soluções finais eu vou ter no final? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso, como que fica. Bom, para encontrar agora as raízes do P de x, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, lembrando, vou pegar os valores y, que são soluções da R de y, e vou somar aquele valor t que a gente achou, que é menos a sobre 4. Tá bem? É o mesmo procedimento no final que a gente usa lá para resolver a equação do terceiro grau. Esse processo para obter as raízes do quarto grau foi desenvolvido por Ludovico Ferrari. Tá? Também mais ou menos na mesma época em que Cardano e Tartágrada fizeram o processo para o terceiro grau. Exemplo, olha, vamos pegar o polinômio x à quarta menos 12x quadrado menos 16x mais 4. Para ficar um pouco mais simples as contas, eu já peguei um polinômio sem o coeficiente de ordem 3, tá vendo? O grau 3 não existe aqui, ó. Que o primeiro passo era justamente achar aquele t para eliminar o coeficiente de ordem 3. Eu já peguei um polinômio sem esse coeficiente para reduzir um pouquinho a conta. Eu quero fazer o quê? Transformar isso daqui, usando aquele método, em dois quadrados perfeitos, né? Então eu vou pegar o termo independente, que é o termo do primeiro grau, menos 16x, e vou passar para o lado de lá, olha. Então quando eu passo daqui para o lado de cá, ele fica mais 16x. Aí eu preciso achar alfa e beta de maneira que esse novo polinômio, x à quarta, mais, olha, o menos 12 mais alfa, x quadrado menos 4, vai ser igual, 16x já estava lá, alfa x quadrado e o beta que eu coloquei. E eu quero que esses dois sejam quadrados perfeitos. Bom, então os discriminantes têm que ser igual a zero. Então o discriminante do primeiro, ó, b quadrado menos 4ac. Isso eu quero que seja zero. Discriminante do segundo, b quadrado menos 4 alfa vezes beta, igual a zero. Então daqui eu tenho a relação, olha. O beta, nesse caso, ele é igual a 64 sobre alfa. Bom, vamos substituir na primeira equação o valor do beta. Vai ficar alfa menos 12 ao quadrado mais 16, menos 4 que multiplica o novo beta, igual a zero. Então isso aqui fica alfa ao cubo, menos 24 alfa ao quadrado, mais 144 alfa, mais 16 alfa, menos 256, igual a zero. Ou ainda, né, juntando as coisas que eu posso juntar aqui, alfa ao cubo, mais 24 alfa ao quadrado, mais 16 alfa, menos 256, igual a zero. A minha equação do terceiro grau na variável alfa. Agora eu preciso resolver isso. Para resolver isso, eu uso o método da aula passada, né? Vamos agora, então, aplicar o método de Cardano-Tartágrada para resolver essa equação. Fazendo a mudança a igual a y mais t, onde t a gente já sabe que é o menos a, né, daquela equação sobre 3, ou seja, ó, é o coeficiente de grau 2, troca o sinal. Então é menos 24 sobre 3, ó. Com o menos aqui vai dar 8, esse é o valor do t. Eu caio numa equação de terceiro grau que eu já sei a solução, pronta. Y ao cubo mais py mais q.
Qual é o valor do P? Qual é o valor do Q? Nós já temos essas expressões. O P está aqui, olha, só para lembrar, ó, menos A ao quadrado sobre 3 mais B, fazendo a conta dá menos 32. O valor de Q? Lembra que a expressão dele era essa? Opa! A sobre 3 mais 2A quadrado sobre 9 menos B. Efetuando as contas que eu tenho, isso aqui vai dar zero. Opa, se deu zero, facilitou. Né? Porque o polinômio R de y aqui, que eu quero resolver agora, é um polinômio y ao cubo menos 32y. Olha, eu só tenho o termo P, o que é zero. E, de novo, né, fatorando o y, colocando o y em evidência, eu tenho as raízes y igual a zero, y1 igual a 4 raiz de 2 e y2 igual a menos 4 raiz de 2. Então eu tenho 3 raízes y, ou seja, eu preciso achar agora os alfas, né? Quais são os alfas? Lembra? De novo, ó. O A menos A sobre 3, que é o T, que é igual a 8, nós já calculamos. Usando isso, eu vou ter que os alfas que eu tenho daquela solução primeira lá, a primeira raiz que eu achei y ali, 0 mais 8, que dá 8. O alfa 1, 4 raiz de 2 mais 8. E o alfa 2, menos 4 raiz sobre 2 mais 8. Então agora eu achei o alfa 0, alfa 1, alfa 2 daquela solução lá do comecinho. Daquela primeiro polinômio que a gente fez para quando a gente igualou, que eu queria fazer com que as expressões se tornassem quadrados perfeitos. Então aqui, exatamente os alfas. Para cada alfa desse eu tenho um novo beta. Vamos pegar um e vamos trabalhar com ele. Então, por exemplo, se eu pegar o alfa 0, que vale 8, o beta, lembra? É 64 sobre alfa. Então vai dar 8 também. Jogando lá naquela equação que eu tinha, x à quarta mais menos 12 mais alfa sobre x vezes x quadrado, menos 4 mais beta. Isso aqui é o ax quadrado, alfa x quadrado mais 16x mais beta. Então eu vou jogar o valor do alfa e o beta que eu achei aqui nessa equação. Vai ficar x à quarta, aqui, ó, menos 12 mais 8. Menos 12 mais 8, que vai dar menos 4. Menos 4, o beta também é 8, então fica mais 4. Do lado de cá eu tenho 8x quadrado mais 16x mais 8. E eu tenho agora dois quadrados perfeitos, olha. Do lado de cá é x quadrado menos 2 ao quadrado, olha. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E do lado de cá, eu ponho 8 em evidência, pega x mais 1 ao quadrado e multiplica por 8. x2 vezes 8, 2x vezes 8 e 1 ao quadrado, que dá 1 vezes 8, que dá aquela expressão. Bom, então eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho essa igualdade, eu vou ficar aqui x menos 2, x quadrado menos 2, vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada do 8, que é 2 raízes de 2, já colocando 2 para fora, 4 para fora, que multiplica x mais 1. Eu tirei a raiz quadrada, peguei a raiz quadrada desse, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada desse. Bom, então isso aqui vai me formar aquelas duas equações do segundo grau que eu comentei para vocês lá na teoria, olha. Uma equação é essa aqui, ó, x quadrado menos 2 raízes de x, quando eu pego mais aqui, traz para o lado de cá, menos 2 raízes de 2 igual a 0. E a outra quando eu pego o menos, x quadrado mais 2 raízes de 2x, menos 2 mais 2 raízes de 2 igual a 0. Então eu tenho duas equações de segundo grau para resolver agora. Vamos à Bhaskara, né? A gente resolve as duas. Bom, resolvendo, olha, a primeira, o discriminante deu 16 mais 8 raiz de 2. Portanto, essa primeira equação vai me fornecer as seguintes soluções. Ó. Já fazendo as contas, raiz de 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 2 raiz de 2. Então eu tenho aqui já, nessa linha, duas soluções para o meu problema. Resolvendo a segunda, o discriminante deu 16 menos 8 raiz de 2. Então, resolvendo a conta aqui, vai dar menos raiz de 2, mais ou menos 4, raiz quadrada de 4 menos 2 raiz de 2.
Então, eu já tenho 4 soluções. O meu polinômio original tinha grau 4. Eu ainda tenho mais 2 alfa para testar. Para cada alfa eu tenho um beta. Para cada um alfa e beta par que eu pegar, eu tenho uma equação de segundo grau, vou ter mais 2 equações de segundo grau, desculpa, eu vou ter mais 4 soluções. Gente, todas elas vão ser iguais. Ou seja, na hora que eu escolhi um alfa e determinei o beta, eu faço as contas para ela, me dá 4 soluções, essas são as soluções que eu quero. Eu posso pegar o outro alfa lá e fazer toda a conta, acho o novo beta, faço as novas, eu vou ter as mesmas soluções. Posso pegar o terceiro alfa, achar o terceiro beta, montar os outros novo par de equações de segundo grau, as 4 soluções que vão ter vão ser exatamente essas. Então, na verdade, basta eu usar um daqueles alfas que eu achei. Ok? Nos casos de terceiro e quarto graus, bom, que são as soluções do meu problema, porque eu não tinha o termo de terceiro grau. Se eu tivesse o termo de terceiro grau, eu ainda tinha que pegar essas soluções que eu achei aqui, essas 4 soluções que eu peguei, e cada uma delas somar menos a ao cubo, desculpa, menos a sobre 4. Mas eu não tinha o termo de terceiro grau, né? O a era 0 no primeiro problema. Então essas já são as soluções do meu exercício, do meu polinômio original. Tá? Nos casos de terceiro e quarto grau, o processo de Cardano-Ferrari mostra que existem equações que podem, mostram que essas equações de terceiro e quarto grau podem ser resolvidas por radicais. Significa isso? Conhecendo os seus coeficientes e usando radicação. Isso quer dizer ser resolvida por radicais. Apenas de acordo com os coeficientes e usando uma radicação. Eu consigo uma fórmula. Bhaskara, Cardano com Tartaglia e aqui o Ferrari. Tá? Já foi provado que nem toda equação do quinto grau ou maior pode ser resolvida por radicais. Quer dizer, então não adianta eu procurar de grau 5 para frente soluções desse tipo que não vão existir. Como é que prova um negócio desse que não vai existir? Bom, para isso, precisaria aprofundar ainda mais o estudo de álgebra naquela parte final que a gente fez, quando a gente olhou a extensão de corpos e que começou a criar o corpo de frações, o corpo das raízes de um polinômio de grau P qualquer, né, que a gente fez lá atrás até a aula 7, até a aula 8. Então precisaria aprofundar muito o estudo para poder entender como é que demonstra isso. Isso não faz parte do nosso curso agora, tá ok? Pessoal, por hoje é só. Obrigado e até a próxima.